Nós vamos agora para a seção 3, a doutrina cristã, a doutrina cristiana. E aí nós temos aqui a risposta alla diverse critici. Então, resposta a diversas críticas. 3. Voglio rispondere brevemente a tutti costoro. Quero responder brevemente a todos esses, né? E a quelli che non comprendono quanto da me scritto, dico questo. E aqueles que não compreendem o que escrevi, digo o seguinte. Non mi rimproverino perché non intendono il libro. Não me repreendam porque não entenderam o livro, né? Porque, não me repreendam porque vocês não entenderam o livro. Basicamente é isso que ele está dizendo. Sapere come se volessere vedere le ultima o la prima fase della luna o una qualche stella non troppo lucente. Seria como se quisessem ver a última ou a primeira fase da Lua, né? Prima fase della Luna, ou qualquer estela, ou alguma estrela não muito brilhante, né? Io sto lì a mostrarle con il dito puntato, ma esse non hanno la vista nemmeno per vedere il mio dito. Estou ali a mostrá-la com o dedo apontado, né? Mas eles não têm visão nem mesmo para ver o meu dedo, né? E meu dito, né? A pessoa dito, vedito, né? Então, pensa aquilo que foi dito, mas na verdade dedo, né? Então, parece uma espécie de falso cognato, né? Non dovevero quindi prendersela contra di me. Portanto, não deveriam se voltar contra mim. Poi ci sono coloro che anche conosciute e penetrate le presenti mie norme non riescono a penetrare le parti difficili della Sacra Escritura. Depois, há aqueles que, mesmo conhecendo e compreendendo as minhas normas, as minhas regras, que foram apresentadas, né, não conseguem penetrar nas partes difíceis das Sagradas Escrituras. Costoro vogliano considerarsi come chi è in grado di vedere il mio dito, ma non le stelle per vedere le quali io lo tengo puntato. Esses devem se considerar como aqueles que conseguem ver o meu dedo, mio dito, mas não as estrelas, non le stelle, para as quais aponto. Para as quais eu tenho apontado, né? Ebbene, come quelli, altre cose, anche queste, cessino di riproverarmi. Pois bem, como os outros, que também esses deixam de me censurar. Preghino per tutto sto perché da Dio sia loro concessa luce agli occhi. Orem antes para que Deus lhes conceda luz aos olhos. Se infatti a me è data facoltà di muovere uno dei miei membri per indicare un oggetto, non mi è data quella di illuminare gli occhi perché penetrito la mia dilucidazione e la cosa che voglio illustrare. De fato, se me é dada a faculdade de mover um dos meus membros para indicar um objeto, não é dada de iluminar os olhos para que penetre minha dilucidazione, minha elucidação ou explicação, e o que desejo, e a coisa que desejo ilustrar, mostrar, né? Então aqui nós temos basicamente Agostinho se movendo para uma espécie de crítica. Ele lembra muito Lutero nesse ponto, né? Aquela coisa de reagir emocionalmente a uma crítica, né? A uma posição crítica, né? Dizendo que é preciso perceber aí
que aquilo que ele explica não é só dele, mas é também da graça de Deus, e que é necessário uma oração, e que peçam ajuda então, porque parece mais uma espécie de reclamação, né, porque as pessoas não estão entendendo ele, mas vamos continuar. Né? Agora no 4, né, no 4 nós começamos assim. Ci sono poi quelli che assaporano la felicità di poter comprendere ed esporre i libri santi anche senza la norme che io sto iniziando a fornire. Então, depois aqueles que saboreiam a felicidade de poder compreender e expor os livros santos, mesmo sem as normas que estou começando a oferecer. E pensano perché io stesso che io mi proponga di scrivere cose superflue, e penso por isso mesmo que eu pretendo escrever coisas supérfluas, né? La loro reazione dovrebbe essere però temperata, nel senso che, sebbene sia giusto che si allegrino di una cosa gran dono avuto da Dio, dovere quantomeno ricordarsi che è stato ad opera di uomini che hanno imparato a leggere e escrevere, né? Então, fica mais ou menos assim, a reação deles, no entanto, deveria ser temperada, né? Ou seja, moderada, né? Uma coisa mais equilibrada. No senso que, no sentido de que, embora seja justo que se alegre de um dom, de uma coisa tão grande como o dom recebido de Deus, dovreram, quanto menos, recordar-se, deveriam ao menos lembrar-se de que isso se deu por meio de homens que aprenderam a ler e escrever. Ler e escrever, né? Então, nós temos aqui uma espécie de contra-argumentação que se relaciona àquelas 3 críticas iniciais, né? Quem não entende, quem acha que entende, mas não entende, e quem acha que dom de Deus é suficiente. Né? Isso nós vimos na sessão 1 e 2. E agora na sessão 3 nós vemos como Agostinho começa a reagir a essa ideia, dizendo, olha, nós temos que entender que no passado essas pessoas, embora seja justo que se alegre de um dom tão grande recebido por Deus, é necessário que eles se lembrem, pelo menos, que são homens que aprenderam a ler e escrever, do contrário não seriam capazes de escrever aquilo que aprenderam de Deus. Né? Então nós temos aí diante de Agostinho colocando a situação toda dentro de uma questão ligada à razão natural. Né? Então a capacidade do ser humano de ler e escrever. Né? É necessário a leitura e a escrita, né? Para que a palavra de Deus se desenvolva. Essa seria a ideia de Agostinho, quer dizer, passa pelo filtro do ser humano, não é diretamente Deus quem fala. E isso é interessante porque ele está falando de um período dentro da lógica cristã que é pós-Pentecostes, né? Ou seja, é um período onde se fala aí já da presença do Espírito Santo, dos dons carismáticos e assim por diante. E Agostinho diz, mas mesmo assim, é necessário que se lembre que foi feito por pessoas que aprenderam primeiro a ler e escrever. Né? Então vamos continuar aqui. Non dovrebbero pertanto sentirsi offense per quanto si dice del monaco egesiano Antonio, uno santo e perfeito, il quale senza alcun studio di grammatica, con solo ascolto della Sacra Scrittura, le riteneva a memoria. Então, não deveriam, portanto, se ofender com o que se diz do monge egípcio, o Santo Antônio do Deserto, o Antônio do Deserto, que foi traduzido em português para Antão, né? Homem santo e perfeito, o qual, sem nenhum estudo de gramática, somente por ter escutado as Sagradas Escrituras, as manteve ou reteve na memória. Né? E com la reflessione unita à saggezza ne penetrava il senso.
e com a reflexão unida à sabedoria, penetrava o seu sentido, né? Então, e com a reflexão unida à sabedoria, penetrava o seu sentido. Quer dizer, não bastou somente memorizar as Sagradas Escrituras por ouvi-las, o que já é algo extremamente extraordinário, né? Quem faz isso, né? Eu mesmo, indo à missa desde criança, não consigo decorar as coisas assim por ouvir, eu tenho que me treinar, e depois eu paro de me treinar, eu esqueço, né? No entanto, ele diz que Antônio de Deserto, ou Santo Antão, como os portugueses traduziram, não é este o caso. Ele conseguia, né, memorizar as coisas, mas não só isso. Ele fazia uma reflexão unida à sabedoria para conseguir adentrar o seu sentido. Quer dizer, provavelmente Agostinho está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, basicamente, né, o Primeiro Testamento, onde ele pensa a coisa a partir da ótica ou da perspectiva de Cristo, né, uma cristologia, né, uma perspectiva cristocêntrica, né, para chegar a essa ideia de penetração do sentido, né, não tem sentido literal, portanto, né, não é ao pé da letra, né. Che inoltre l'episodio di quello schiavo barbaro divenuto cristiano, del quale in epoca recente abbiamo sentito parlare da uomini quanto mai seri e digni di fede. Então, há também o episódio daquele escravo bárbaro que se tornou cristão, do qual em tempos recentes ouvimos falar por homens muito sérios e dignos de fé. Não, falando a verdade, não tenho ideia do que nós estamos falando aqui. Quem é esse homem bárbaro, digno de fé? Também não tem nota de rodapé aqui no site. Não sei do que nós estamos falando, mas vamos continuar. Costui avere imparato a leggere senza che alcuno glielo insinasse, ma con la sola preghiera, ottenendo che gli fosse rivelato con piena cognizione, con 3 giorni di preghiera impetrò di scorrere leggendo il codice che alcuni lhe apresentavano. Então, esse teria aprendido a ler, ele teria aprendido a ler sem que ninguém tivesse o ensinado, mas apenas por meio da oração, das preces, né, da oração prece, preghiera, obtendo que fosse revelado a ele com plena cognição, com pleno conhecimento. E com 3 dias de oração, a graça de percorrer lendo o códice que alguns lhes apresentaram, para o espanto de todos os que estavam presentes. Ok. Então, alguma história aí de um dom espiritual que foi dado para algo extraordinário, né? Que a gente pode interpretar como sendo esse dom espiritual, né? A tradição cristã coloca assim, pelo jeito é o ponto de vista do próprio Agostinho, né? Mas atualmente a gente poderia dizer que poderia se tratar do superdotado também, né? Mas uma posição um pouco menos, vamos dizer assim, um pouco menos, confio um pouco menos na apresentação de Agostinho, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Qualcuno forse riterata false tutte queste cose, né io voglio a Carmine em senso contrário. Nossa, essa palavra eu nunca tinha visto. Mas vamos lá. Deixa eu pensar o que pode ser isso aqui, né? Me acercar? Será? Bom, vamos ver. Alguém talvez considere todas essas coisas falsas. Nem eu quero talvez insistir, né? Talvez insistir, bater, né? Continuar batendo no sentido contrário, né? In effetti, la disputa è con dei cristiani che hanno la soddisfazione di conoscere la Sacra Scrittura senza bisogno di uomini che li guidino. Na verdade, a disputa é com cristãos que têm a satisfação de conhecer as Sagradas Escrituras
sem precisar que nenhum homem, que homens, ou que nenhum dos homens os guiem. E, pertanto, se così è, possengono un bene vero e di non poco valore. E, portanto, se é assim, possuem um bem verdadeiro e de grande valor. Tuttavia, debbono ammettere che ciascuno di noi ha imparato la propria lingua nella sua infância a força de ascoltarla. Contudo, devemos admitir, ou devo admitir, que cada um de nós aprendeu sua própria língua na infância à força de ouvi-la, né? A força de escutá-la, né? Escutá-la. E quanto alle altre lingue, supponiamo il greco, l'ebraico ou outra, e quanto às outras línguas, suponhamos o grego, o hebraico ou outra, le hanno apprese o ascoltandole como sopra ou mediante l'ensinamento de qualquer persona. As aprenderam escutando-as como acima ou mediante o ensino de alguma pessoa. Ou seja, embora a pessoa possa ter o dom divino, ainda assim ela precisa primeiro aprender a língua. Primeiro ela precisa ser alfabetizada. Primeiro ela precisa passar por toda aquela questão de aprendizado de lógica, de gramática, de estrutura da língua. E mesmo que seja em outra língua, como grego, hebraico e assim por diante, ainda assim a pessoa necessariamente precisa de outras pessoas para aprender. Então não é o caso da pessoa que não precisa de ninguém. Aprender uma língua, no argumento de Agostinho aqui, necessariamente precisa de pessoas ajudando, né? Então aí começa a teologia do corpo místico de Paulo aparecer aqui dentro. A ideia de interdependência entre uma pessoa e outra, a ideia de comunidade cristã, a ideia de igreja, de eclésia, de assembleia, né? Começa a aparecer aqui. E Agostinho começa a insistir no ponto de que dons espirituais não tem a ver com individualismo, né? Tem a ver com sempre uma abertura para o outro, uma abertura de diálogo para o outro, uma abertura para o serviço para o outro e uma abertura de mútuo benefício, a gente pode dizer assim, né? Ou mútua educação. Inoltre, se fosse davvero così, potremmo esortare i fratelli a não ensinare queste cose ai loro piccoli. Além disso, se fosse realmente assim, né, ou inoltre, por outro lado, além disso, sendo assim, eu acho que é por outro lado, né? Se fosse realmente assim, poderíamos exortar os irmãos a não ensinarem queste cose, essas coisas, aqueles que são pequenos, né? Ou seja, né, deve ser criança, o que ele quer dizer com piccoli aqui pode ser criança, pode não ser criança, né? Mas pode ser alguém que não tenha tanta facilidade com o aprendizado também, né? Porque em um bater de occhio alla venuta dello Spirito Santo, pois num piscar de olhos com a vinda do Espírito Santo, gli apostoli ripieni del medesimo Spirito parlano le lingue de tutte le gente, repletos do mesmo, medésimo, né? Não é o décimo, né? Nem algum número, mas é o mesmo Espírito, falaram as línguas de todos os povos. Ovvero, se di tali effetti non beneficiano, diciamo loro che non si retano cristiani. Ou então, se não desfrutam desses efeitos, digamos a eles que não se considerem cristãos. O dubitino de aver ricevuto lo Spirito Santo, ou que duvidem de ter recebido o Espírito Santo. Então Agostinho aqui parece que ele retoma a ideia daquele dom de falar outras línguas que são inteligíveis pelas pessoas. Isso tem a ver com o dom de falar em línguas? Tem a ver com o dom de falar em línguas tal como entendido no livro dos Atos dos Apóstolos, que é aquele dom de expressar as palavras de modo predicativo que a outra pessoa entenda. Mas existe no meio pentecostal, neopentecostal hoje, o dom de orar em línguas, que aí é outra coisa, né? Aí nós estamos falando de uma expressão do coração que pode ou não ser impulsionada pelo Espírito Santo, aí depende, os teólogos se dividem em relação a isso, mas os teólogos pentecostais afirmam que o coração da pessoa é movido pelo Espírito Santo e a pessoa solta sons que são entendidos só, talvez, por anjos,
e que mesmo assim continua louvando a Deus pela sua intenção, certo? Então, e é válido para esses teólogos, enquanto que há outros teólogos que não são pentecostais que dizem que não, que isso não é válido porque a estrutura dos Atos dos Apóstolos diz que tem que ser predicativo, porque eles falavam a língua de todos os povos e eram entendidos por eles, né? E aí, como é que fica? Eu não considero nenhum problema a oração em línguas. Eu acho que se a pessoa se expressa em relação a Deus com vários sons, etc., o que conta é a voz do coração e não a voz inteligível, né? Então, mesmo porque a pessoa está orando a Deus, não está orando às pessoas, né? Aqui, no caso, não é uma oração a Deus, mas é uma exortação no Atos dos Apóstolos para as pessoas se converterem a Cristo, né? Então, aí é uma outra coisa, né? Por isso que eu não vejo tanto problema nessa lógica da oração em línguas, tal como é falado no movimento pentecostal, neopentecostal e assim por diante, né? Então, não vejo choque direto com a autoridade das escrituras nesse ponto, né? Então, ou então, se não desfrutam desses efeitos, digamos a eles que não se considerem cristãos ou que duvidem ter recebido o Espírito Santo. Então, Agostinho começa a dizer que não é bem assim, né? Que se a pessoa não tiver dom, ainda assim ela é cristã, né? A gente não pode medir as coisas a partir da ideia de se houver dons, então, né, é cristão. Não, pode não ter esses dons extraordinários, né? Viceversa, ciascuno apprenda con umiltà quanto deve essere imparato dell'uomo e colui a opera de quale viene impartito l'insegnamento senza insuperbirsi e senza provarne invidia. Comunichi all'altro quello che ele stesso ha ricevuto. Né? Então, pelo contrário, né, na verdade, vice-versa, né, que cada um aprenda com humildade aquilo que deve ser aprendido do homem e aquele por cujo intermédio o ensino é transmitido, sem se ensoberbecer nem sentir inveja, né, sem provar a inveja, né, sem sentir inveja. Né? Comunique ao outro aquilo que ele mesmo recebeu. Né? Então, então, ao contrário, né, aqui nós temos a ideia de que é o vice-versa, né? A gente coloca vice-versa aqui na nossa língua como sendo alguma coisa que vale para os dois lados, mas me parece que no italiano não é isso, né? É tipo o contrário. A pessoa que recebe um dom extraordinário como esse deve saber que ela não pode se ensoberbecer e nem gerar inveja se um tem um dom maior do que o outro. Por quê? Porque isso é feito para edificação de toda a comunidade, né? Então essa ideia da lógica cristã, daquilo que é comunitário, prevalece sobre o individual, né? Então é por isso que o indivíduo não é colocado como alguém especial, porque recebeu um dom para a edificação da comunidade. Muito pelo contrário, ele deve ser colocado no sentido de que é alguém que serve ao outro no estatuto de servo, não no estatuto de serve o outro porque é melhor do que o outro, mas serve ao outro no estatuto de servo para doar aquilo que recebeu, né? Como dom, né? A ideia de dom, né? De ter recebido alguma coisa gratuitamente, né? Teniamo colui nel quale abbiamo creduto e não tentemos aquele em quem cremos. Como aqui está falando de Jesus, né? Eu acho do Espírito Santo de Deus, né? Como faremos se ingannate dalla astuzia e della malvagità del nemico non volessimo andare in chiesa e ascoltare e apprendere il Vangelo. Como faríamos ser enganados pelas astúcias e pela maldade do inimigo. Aqui, astúcia e maldade do inimigo, não sei se ele está falando do demônio ou se ele está falando de inimigos comuns, né? Como políticos corruptos, golpistas e assim por diante, né? Mas mas desejássemos andar em chiesa, andar à igreja, né? Ir à igreja, andar à igreja, junto à igreja, para escutar e aprender o Evangelho
ou não quiséssemos ler o texto, ou não volessimo leggere il testo o ascoltare chi ce lo legge e lo expone predicando. Ou não quiséssemos ler o texto ou escutar quem o lê e o expõe pregando, attendendo di essere rapiti al terzo cielo, sia corpo, sia senza il corpo, como dice l'apóstolo. Esperando ser arrebatado ao terceiro céu, seja com o corpo, seja sem ele, como diz o apóstolo. E lassù ascoltare parole ineffabili di cui l'uomo non è consentito parlarle. E lá ouvir palavras inefáveis, das quais ao homem não é permitido falar. Ou magari vedere sempre nel cielo il Signore Jesus Cristo. Ou talvez ver ainda no céu, ou conseguir ver ainda no céu, talvez ver ainda no céu, o Senhor Jesus Cristo. E ascoltare da lui stesso piuttosto che dell'uomo l'annuncio evangelico. Escutar dele mesmo, em vez de um homem, um anúncio evangélico. Né? Então, essa parte ela é bem interessante, que ele fala assim que a pessoa deveria se dirigir à igreja e entender a parte do, vamos dizer assim, da participação comunitária como algo tão importante quanto essa expectativa de ir até o céu e escutar diretamente ao terceiro céu, seja em corpo, seja não corpo, ou ver diretamente Jesus, ou aprender diretamente com ele, né? Então, há meio que uma equiparação da ideia aqui, né, de coisas espirituais muito elevadas com a ideia do comum, né, e que Agostinho, pelo jeito, ele prefere a ideia do comum, do cotidiano, do ordinário, do ritmo comum da natureza, né, de ir à igreja, voltar à igreja, escutar as palavras do Senhor que estão ali dentro, as explicações que estão lá. Essa é a lógica que está por baixo do Agostinho aqui, né, que a maneira como ele pensa as coisas não é uma maneira extraordinária, tal como é colocado na vida de Paulo apóstolo. Né? Ele está dizendo não, que a gente deve observar a ação do Espírito Santo dentro de algo mais comum, não ir à igreja esperando grandes ações extraordinárias e assim por diante, tá bom? Então chegamos aqui ao final da nossa terceira sessão, né? Eu busquei fazer aqui uma tradução desse tópico todo, e amanhã nós vamos para o próximo tópico, que é gigantesco, e provavelmente eu vou dividir isso em dois, tá bom? Que é um exemplo ilustrativo do assunto, tá bom? Então essa é a sessão número 3 de hoje, nós terminamos. Foi um pouco longa, porque eu fui pego de surpresa por esse texto, né? Esse texto ele é grande, e pelo menos esse pedaço, né? E traduzir linha a linha é complicado, né? Tinha algumas palavras que eu tive que buscar do fundo da gaveta, mas é isso, tá bom? Muito obrigado pela sua escuta, e amanhã nós continuamos na sessão número 4.